A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima terça-feira, ótima tarde de terça-feira, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento, amém? Hoje, dia 8 de setembro de 2020, mais um dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado para que nele vivamos, ainda que sofrendo perdas, não é? A nossa Uberlândia, a nossa igreja de Uberlândia tem sofrido várias perdas de vidas tão preciosas, né, com essa peste terrível, mas que o Senhor venha confortando, consolando a cada coração. Amém, amados? Oremos pelas famílias enlutadas. Hoje nós vamos estar lendo 2 Samuel, capítulo 9 e o 10, que é a nossa segunda leitura, porque a primeira a gente já fez em Provérbios 25, já fizemos a oração. E também a última vai ser 2 Samuel 11 e 12. E que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, continue aí dentro do teu coração, não só hoje, mas para sempre. A tristeza bateu à sua porta? Entre na presença do Senhor, porque a palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias, a sua mão direita há delícias perpetuamente. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a teu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Capítulo 10 agora. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo
pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, ele lhes rapou metade da barba, ele lhes cortou metade das vestes, até às nádegas, e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. E então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Ciros de Bet-Reob e dos Ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos filhos de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os Ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os Ciros. E o resto do povo entregou na mão de Absai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os Ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E, se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei eu a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os Ciros, e estes fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os Ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Absai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os Ciros, que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os Ciros, que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os Ciros se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os Ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os Ciros aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os Ciros de socorrer mais aos filhos de Amon. É uma leitura assim um tanto quanto extensa, mas muito profunda, não é? No capítulo 9 vem falando sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Muito linda essa história. Mais tarde a gente vai comentar um pouquinho esses 2 capítulos. Amém? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.